Você já parou para pensar em como era a vida dos nossos primos mais próximos na árvore evolutiva, os neandertais? Vamos juntos refletir sobre isso. Por muito tempo, a imagem que tínhamos deles era a de seres brutos, solitários e pouco inteligentes. Mas e se eu te dissesse que essa visão está completamente errada? E se a ciência revelasse que eles eram muito mais complexos, sociais e, de certa forma, parecidos conosco do que imaginamos? Prepare-se para uma jornada fascinante que vai desvendar os segredos das relações sociais dos neandertais e mudar tudo o que você pensava saber sobre eles. Neste vídeo, vamos mergulhar nas últimas descobertas da arqueologia e da genética para entender como os neandertais viviam em grupo, como se comunicavam, cuidavam uns dos outros e até mesmo como interagiam com outras espécies humanas. É uma história de sobrevivência, inteligência e, sim, de laços sociais profundos. Se você é apaixonado por mistérios da história, descobertas científicas e quer saber a verdade por trás dos mitos, este é o lugar certo. E para não perder nenhum detalhe dessa e de outras histórias incríveis, já clica no botão de inscreva-se e ativa o sininho. Deixe também o seu gostei para mostrar que você curte esse tipo de conteúdo e nos ajudar a alcançar mais pessoas curiosas como você. Sua participação é fundamental para o nosso canal. Por muito tempo, a ideia de que os neandertais viviam em pequenos grupos isolados dominou o imaginário popular. No entanto, novas evidências genéticas e arqueológicas estão pintando um quadro muito mais complexo e fascinante. Estudos recentes, baseados em análises de DNA de fósseis encontrados em cavernas como a de Chagerskaya, na Sibéria, sugerem que os neandertais viviam em comunidades pequenas, sim, mas que mantinham laços familiares estreitos e, surpreendentemente, uma estrutura social onde as mulheres desempenhavam um papel crucial na conexão entre os grupos. Imagine uma família neandertal: pais, filhos, talvez alguns tios e primos. A pesquisa indica que os homens tendiam a permanecer em seus grupos de origem, enquanto as mulheres, muitas vezes, migravam para outros grupos para acasalar. Essa prática, conhecida como patrilocalidade, é comum em muitas sociedades de caçadores-coletores e teria sido essencial para evitar a endogamia e manter a diversidade genética. Isso significa que, apesar de pequenos, esses grupos não eram isolados, mas faziam parte de uma rede maior de comunidades interconectadas. Essa mobilidade feminina também sugere que os neandertais tinham algum tipo de comunicação e interação entre diferentes grupos, talvez para trocas de recursos, informações ou até mesmo para rituais. A ideia de que eles eram seres solitários e sem contato com o mundo exterior está cada vez mais distante da realidade. Eles eram, na verdade, seres sociais, que dependiam uns dos outros para sobreviver em um ambiente, muitas vezes, hostil. Um dos aspectos mais surpreendentes das relações sociais neandertais é a evidência de cuidado com os doentes e idosos. Ao contrário da imagem de seres insensíveis, descobertas arqueológicas revelam que os neandertais demonstravam um nível notável de compaixão e altruísmo. Esqueletos de indivíduos com ferimentos graves ou deficiências físicas que teriam sido incapacitantes para a sobrevivência individual mostram sinais de que viveram por um tempo considerável após suas lesões. Isso só seria possível com o apoio e o cuidado de seus companheiros de grupo. Um exemplo clássico é o de Velho de La Chapelle-aux-Saints, um neandertal que viveu até uma idade avançada, apesar de sofrer de artrite severa, perda de dentes e outras condições debilitantes. Sua sobrevivência indica que ele foi alimentado e protegido por seu grupo. Outro caso famoso é o de Shanidar I, um neandertal com múltiplas fraturas, incluindo um braço amputado e cegueira em um olho, que também viveu por muitos anos. Essas evidências sugerem que a vida em grupo neandertal não era apenas sobre caça e sobrevivência, mas também sobre apoio mútuo e solidariedade. Esse comportamento altruísta é um forte indicativo de laços sociais complexos e de uma capacidade de empatia.
cuidar de um indivíduo doente ou ferido exige tempo, energia e recursos que poderiam ser usados para outras atividades. O fato dos neandertais terem investido nesse cuidado demonstra uma profunda conexão social e um senso de comunidade. Isso nos faz questionar a linha que separa a humanidade dos neandertais e nos aproxima ainda mais desses nossos parentes distantes. Se os neandertais eram tão sociais, como eles se comunicavam? A questão da linguagem neandertal é um dos debates mais acalorados na paleoantropologia. Por muito tempo, acreditou-se que eles não possuíam a capacidade de fala complexa, mas evidências recentes desafiam essa visão. A descoberta do osso hioide em neandertais, que é essencial para a fala em humanos modernos, sugere que eles tinham a capacidade anatômica para produzir sons complexos. Além disso, a complexidade de suas ferramentas e a organização de suas atividades de caça e coleta indicam um nível de coordenação que dificilmente seria alcançado sem alguma forma de comunicação avançada. A cultura neandertal vai além da comunicação verbal. Eles demonstravam um senso estético e simbólico, evidenciado pela descoberta de joias, como garras de águia perfuradas, e o uso de pigmentos, como o ocre, para pintura corporal ou em objetos. Embora em menor escala que o Homo sapiens do Paleolítico Superior, essas manifestações artísticas e simbólicas indicam uma mente capaz de pensamento abstrato e de expressão cultural. Eles enterravam seus mortos, muitas vezes com oferendas, o que sugere um senso de ritual e, possivelmente, crenças sobre a vida após a morte. Essa é uma característica profundamente humana e que nos conecta ainda mais com os neandertais. Essas descobertas nos forçam a reavaliar a inteligência neandertal. Eles não eram apenas caçadores-coletores eficientes, mas também seres com uma rica vida interior, capazes de simbolismo, arte e rituais. A cultura neandertal, embora diferente da nossa, era complexa e adaptada ao seu ambiente, mostrando que a inteligência pode se manifestar de diversas formas. Talvez um dos capítulos mais intrigantes da história neandertal seja o de suas interações com outras espécies humanas, especialmente com o Homo sapiens. Por muito tempo, a narrativa predominante era de que o Homo sapiens simplesmente substituiu os neandertais, talvez por serem mais inteligentes ou adaptados. No entanto, a ciência moderna revelou uma verdade muito mais complexa e, para alguns, surpreendente. Houve cruzamento entre neandertais e Homo sapiens. Análises genéticas revolucionárias mostraram que a maioria das populações humanas não africanas atuais possui entre 1,8% e 2,6% de DNA neandertal. Isso significa que nossos ancestrais Homo sapiens, ao migrarem da África para a Europa e Ásia, encontraram os neandertais e, em algum momento, tiveram filhos com eles. Essas interações não foram apenas sociais, mas também sexuais, resultando em uma herança genética que carregamos até hoje. Isso sugere que, em vez de um confronto direto e violento, pode ter havido períodos de coexistência, troca e até mesmo integração. As razões para o desaparecimento dos neandertais há cerca de 40 mil anos ainda são debatidas. A competição por recursos com o Homo sapiens, mudanças climáticas e até mesmo a assimilação genética podem ter desempenhado um papel. É provável que não tenha sido um único fator, mas uma combinação complexa de pressões que levou ao seu declínio. O importante é que eles não desapareceram sem deixar vestígios. Eles vivem em nós, em nosso DNA e em nossa história. Essa mistura genética nos lembra que a história da humanidade é muito mais interconectada do que imaginávamos. Os neandertais não são apenas uma espécie extinta, eles são parte de quem somos. E entender suas relações sociais nos ajuda a compreender melhor a nossa própria complexidade como seres humanos. Os neandertais, esses seres fascinantes que por tanto tempo foram mal compreendidos, nos deixaram um legado inestimável.
Eles nos ensinam que a inteligência e a complexidade social não são exclusividade de uma única espécie, e que a história da evolução humana é muito mais rica e diversificada do que os livros didáticos nos contaram. Suas relações sociais, seu cuidado com os mais vulneráveis, sua cultura e até mesmo sua interação com nossos próprios ancestrais nos mostram que eles eram, de fato, seres humanos em sua essência, adaptados a um mundo diferente. Ao desvendar os mistérios dos Neandertais, não estamos apenas olhando para o passado, estamos compreendendo melhor a nós mesmos. A ciência continua a avançar, e a cada nova descoberta, a imagem desses nossos primos distantes se torna mais nítida e mais inspiradora. Eles nos lembram da incrível capacidade de adaptação da vida e da beleza da diversidade em nosso próprio gênero. Esperamos que esta jornada pelo mundo dos Neandertais tenha sido tão esclarecedora quanto intrigante para você. Que ela tenha despertado sua curiosidade e o desejo de explorar ainda mais os mistérios da pré-história humana. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com o conhecimento e a verdade por trás dos mitos, e isso é incrível. Para continuar essa aventura conosco, não se esqueça de deixar o seu gostei se curtiu o vídeo, compartilhar com seus amigos que também amam história e ciência e, claro, se ainda não é inscrito, clique agora no botão de inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. Seu apoio é o que nos motiva a continuar produzindo conteúdo de alta qualidade e desvendando os segredos do passado. Deixe também seu comentário abaixo. Qual foi a descoberta sobre os Neandertais que mais te surpreendeu? Queremos muito saber a sua opinião. Até a próxima aventura!